além de palestrante, formadora e mentora de líderes. Hilder, ela tem, ouvinte, um trabalho que é admirável, voltado à liderança, comunicação, qualidade de vida, tanto nas escolas quanto nas empresas, tá? É sobre isso que a gente bate um papo a partir de agora com a Hilder. Como a gestão pode ser um caminho para o bem-estar e o sucesso pessoal e também, é claro, profissional. Hilder, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa Radar Eldorado. Bom dia, Samuca, tudo bem? Graças a Deus, que bom você ter encontrado um tempinho na sua agenda para bater esse papo conosco aqui, maravilhoso, viu? É uma alegria e um privilégio, né, poder estar aqui compartilhando com você essa manhã. A gente estava comentando sobre isso agora cedo, né, que é importante que tantos talentos que a gente tem na nossa cidade tenha essa visibilidade também, consiga, né, às vezes a gente vai para fora e é conhecido primeiro fora e depois aqui dentro. E tem muita gente boa nessa cidade, com muito talento aí que precisa ser mostrado, não é isso? Eu conversava com o Hilder sobre isso, que o que acontece em off não pode levar. De vez em quando a gente sai o off, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, Vitor. Nós temos grandes talentos aqui em Teixeira de Freitas, tem exportado talentos e muitas vezes não são muito conhecidos aqui em nossa cidade, em Teixeira de Freitas. Hilder, você tem aí uma trajetória de mais de 20 anos, não é isso, na educação, e hoje você atua também como mentor e palestrante. Como é que essa experiência em sala de aula, na gestão escolar, mudou aí a sua visão sobre o que é, de fato, gestão com qualidade de vida? Então, Samuca, na verdade, em fevereiro do ano que vem eu faço 25 anos na educação. 25 já? Nossa! 20, não faz conta, tá? Tá bom. Mas você é muito jovem. 25 anos na educação. Na verdade, eu sempre trabalhei na educação. O único emprego que eu tive fora da educação foi um trabalho de férias que eu fazia numa loja de CDs evangélicos que tinha aqui na cidade. E foi o único trabalho que eu tive fora da educação. Todos os outros foram na educação. E aí eu trabalhei desde creche, na pré-escola, com bebês, até o ensino superior, com alunos universitários. Então, essa trajetória de coordenação escolar, direção, técnico de coordenação de secretaria de educação. Então, todos esses lugares eu já passei, justamente porque eu queria trabalhar com formação e eu queria entender de todos os lugares para, de fato, falar com propriedade. Mas, na verdade, esses espaços, e o professor por si só, ele é planejador, né? Ele trabalha com planejamento e com gestão o tempo todo. Ele vai trabalhar com planejamento de gestão da sala, do conhecimento, quando é em coordenação do grupo, quando é em direção da escola como um todo. Mas o meu encontro com esse tema especificamente ocorreu em 2018. Eu juntei todo esse processo, mas o que culminou? Eu trabalhava em 3 empregos diferentes em 2018. Então era uma vida muito louca, muito corrida. Estava conquistando as coisas, né? Estava terminando minha casa, comprando meu carro, concluindo tudo. E estava bem se olhasse a questão profissional e de aquisição financeira. Estava indo tranquilamente. Só que aí eu tive um problema de saúde seríssimo nesse processo, justamente por conta do trabalho excessivo. E aí eu compreendi que você ter gestão do trabalho e gestão financeira não significa que você vai ter qualidade de vida. E aí eu comecei a estudar sobre esses temas para entender da gestão não apenas desses 2 pontos, mas da gestão emocional, da gestão do trabalho do cotidiano, das relações que a gente tem. E aí isso foi me fazendo aprofundar no tema e aí inserir essas temáticas dentro do conteúdo que eu ia trabalhando, porque eu entendi que só esse conjunto que traria de fato o equilíbrio para a vida. Então eu comecei a estudar isso e aplicar na minha vida pessoal e as colegas começaram, que eu devia fazer esse trabalho aqui na minha escola. Aí de repente foi ampliando, eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia, em supermercados, com a equipe, em restaurante. E eu comecei a ter convites que foram surgindo naturalmente para trabalhar os conteúdos, mas trazendo conteúdo a partir dessa perspectiva da gestão em todos esses aspectos, seja do tempo ou desses outros que eu mencionei, como um caminho para a gente ter qualidade de vida, porque afinal de contas é isso que a gente busca, né? Tudo só faz sentido se a gente de fato tiver uma vida com qualidade, senão não faz sentido tudo. Isso aconteceu quando, você disse? 2018. 2018. Você é evangélica? Sou evangélica. Né? Evangélica. Ouvinte, eu vi os vídeos da Hilder no Instagram dela. Eu até sei que você não podia ser uma locutora. Eu estou vendo o mesmo tom de voz aqui agora, conversando com a gente. Viu? Maravilha isso. Hilder, no seu portfólio, né, uma frase chama muito a atenção, né? Tem essa frase lá no portfólio: conhecimento sem ação é apenas tempo gasto, conhecimento que gera transformação é tempo investido. É isso que você acabou de falar aí, né? Então isso você carrega na sua vida
e no seu trabalho profissional. Sim, e por que eu gosto muito dessa frase? Eu falei que tudo que eu falo tem muito a característica do que eu tive que trabalhar em mim para falar, né? Então, eu vivi esses processos. E eu sempre gostei muito de estudar, Samuca. Eu não me recordo, assim, de um ano na minha vida que eu não tenha feito um curso, uma formação, ou que eu não tenha tido uma trilha de estudos. Eu sempre estudei muito. Só que, geralmente, quem gosta muito de estudar e é perfeccionista demais, acha que sempre tem que estudar mais um pouquinho. E a gente olha o perfeccionismo como algo bom. E, na verdade, ele é o quê? Ele é algo que engessa a pessoa. Porque como ela sempre acha que não está bom o suficiente para colocar para o mundo, para mostrar isso para o mundo, você acaba fazendo o quê? Estudando muito, mas você não consegue dar o primeiro passo. E eu conseguia, como eu disse anteriormente, administrar essas duas áreas da minha vida que estavam sob meu controle. Mas quando era para alguma coisa que eu perderia esse controle, principalmente, por exemplo, trabalhar com a palestra, você não tem um controle exato de tudo que você vai falar, porque a relação do palestrante com a plateia depende muito, é 50% que você leva e 50% de como essa plateia chega. Então você perde esse controle absoluto. Então eu sempre ficava, não, eu tenho que melhorar mais alguma coisa, eu tenho que buscar mais alguma coisa para conseguir de fato fazer. E eu tenho dois exemplos, né, tanto nessa parte de transição de carreira que eu tenho feito nos últimos 3 anos, quanto de uma questão pessoal. E eu comecei a entender que se de fato eu não começasse a colocar aquilo que eu sabia em prática, eu ia morrer e tudo que eu tinha estudado ia morrer comigo. Eu ia continuar de fato me preparando, mas para que de fato eu estava me preparando? E aí nesses últimos anos eu resolvi aceitar o desafio de realmente sair dessa bolha que eu tinha da educação, desse lugar seguro que eu estava, e de me arriscar no corporativo, que era um lugar que eu queria estar, mas que eu tinha muito medo de ser julgada. As redes sociais, elas trazem muito isso, né? Você vai se expor, então você você perde o controle do que vai ser dito. Então você tem que estar resolvida com você mesmo para conseguir fazer isso. Então, o primeiro exemplo dessa ação de transformar o que eu sabia em esse conhecimento em prática foi nesse ponto de aceitar os desafios, de aceitar sair da minha cidade, né? Então hoje eu trabalho muito fora daqui, até para Boa Vista. Eu já falei que o lugar mais distante que eu fui foi em Boa Vista, né? Boa Vista, então, Roraima, que é um lugar completamente diferente do nosso. Então, aceitar esse desafio de ir para longe, de pisar em solo inseguro, mas com base no que eu já tinha estudado, mas aceitar o desafio. E o outro, falei que eu brinco, que é uma experiência que eu tive de uma viagem que eu tinha um sonho de fazer. Eu sonhava muito em fazer uma viagem, só que quando eu era adolescente, que eu sonhava fazer essa viagem, era impossível para mim, as condições financeiras não iam permitir. E eu cresci com um sonho. E um desses cursos, eu não me lembro qual exatamente, perguntou o que você tem feito para realizar os seus sonhos. E aí nesse dia, veio aquela, caiu não tem quando cai a ficha, aí você fala assim, poxa, eu realmente sempre sonhei há mais de 20 anos, mas eu nunca planejei e tirei isso do papel. E aí eu comecei a fazer, nesse mesmo dia, eu comecei a riscar um cronograma, fazendo algumas ações, e em 2 anos eu consegui realizar esse sonho que eu tinha. Falei, gente, se eu tivesse visto isso antes, eu já tinha feito umas 10 viagens, já tinha conhecido há muito tempo. Então eu fui entendendo que o plano, o estudo, ele é importantíssimo, é ele que te dá base, te dá solidez para você andar. Mas é só a ação, o movimento que vai fazer de fato a transformação no mundo. Então, quando eu decido compartilhar com o mundo o que eu estudo, o que eu gosto, o que eu sei, eu ajudo outras pessoas também a transformarem a vida. E isso é que faz sentido na vida. Se você não estiver pronto para servir ao outro com o que você sabe, o seu conhecimento vai ser algo que é só para você ter diplomas, ter títulos, mas que não vai tocar e transformar o outro de fato. E eu entendi que cada um de nós temos uma missão na Terra, né, de uma forma ou de outra. E eu entendi que a minha missão era contribuir com as pessoas com o que eu tenho feito na minha vida e que tem me ajudado a melhorar e que eu possa ajudar o outro a melhorar também. Todos nós, Kildre, então, mas pelo que eu estou percebendo aí na sua fala, todos nós, mas principalmente para quem é líder, precisa obrigatoriamente desse autoconhecimento, na verdade, e dessa organização individual para que seja um bom líder. Com certeza. Eu falei que líder, que as pessoas confundem às vezes com gestor. O gestor ele vai assumir um cargo e ele vai executar determinadas funções que são atribuídas para ele, né? Que é utilizar alguns elementos de planejamento, organização, para chegar a um objetivo específico com os recursos que tem. Mas o líder, ele é mais do que isso. Na verdade, ele inspira as pessoas que estão sob a liderança dele. Então, liderança tem a ver com inspiração. E aí, quando a gente fala dessa questão de estrutura, de autoconhecimento, de organização, quando você se conhece, e aí eu entendi isso, que até então, até 2018, foi quando eu passei por aquele processo, tinha muitas coisas em mim que eu não conhecia. Porque o autoconhecimento vai te dar o quê? Você consegue ver tanto os seus pontos fortes, o que você tem de muito bom, que você consegue, de fato, ser muito bom, mas você também enxerga as suas fragilidades.
Você vai enxergar o que não está em você, que não é tão bom, que você precisa melhorar. Então, por exemplo, a comunicação que a gente estava falando aqui agora, né, do líder, dessa questão da comunicação. A gente passa a vida toda comunicando e muitas vezes é para impor a nossa vontade. Você não comunica muitas vezes para estar aberto com o outro, para dialogar e chegar no consenso. Você quer impor o que você pensa. E aí quando... O chefe. Quando você começa a assumir o espaço de liderança e que você tem esse autoconhecimento, você começa a entender o quê? Se eu tenho esse perfil de quem fala e quer impor as coisas, então eu preciso trabalhar minha escuta. Eu preciso aprender a escutar melhor. Mas eu só tenho essa consciência quando eu me conheço. E eu entendo que esse é um fator limitante que eu preciso melhorar. Então eu vou exercitar essa escuta. Mas quem não tem esse conhecimento vai continuar fazendo do mesmo jeito, como se não... como se eu estava nada como sempre, querendo derrubar o microfone. Vai continuar fazendo isso como se fosse certo. Eu falo que o dizer não, por exemplo, tem gente que tem uma dificuldade muito grande de dizer não. E na liderança, existem momentos importantes que você vai ter que dizer não. Se você não tem essa consciência de que isso é um fator limitador para você e que você precisa desenvolver isso, se você de fato quer continuar inspirando, liderando, você vai continuar dizendo muitos sims que vão sacrificar inclusive o espaço de trabalho que você tem. Porque quando você fala um sim que deveria ser um não, você não sacrifica só o seu bem-estar, mas muitas vezes de todo o grupo que está ao seu redor também. Então, esse conhecimento sobre as suas fragilidades, sobre o que você tem de forte, é que vai fazer com que você invista melhor nesses pontos que são frágeis para você melhorar e aproveite muito aqueles pontos que são referências, né, que você tem como referências. Perfeito. Hoje nós estamos conversando com a Kildria Gigante, tá certo? Mestre em Educação, Políticas Educacional. O currículo dela é muito grande aqui. Eu vou perder um bom tempo aqui falando do currículo. Palestrante, né? E que trata justamente desse tema aí. Kildria, você falou essa questão da comunicação aí, né? Entre a gente costuma dizer, ser um chefe e ser um líder, né? Até porque contigo. Quais são os principais desafios nessa mudança de perfil de comunicação que você encontra nas pessoas que você trabalha, quando o assunto é se comunicar com clareza, né, de forma eficaz? Qual é o principal desafio? Então, o principal, hoje eu falo que cada sociedade ela traz um desafio diferente, né? Então você tinha uma sociedade antes que você poderia dar ordens, eram executadas e que isso resolvia a situação ou o problema. Hoje, nosso principal, nos espaços que eu tenho transitado, nos estudos que eu tenho feito, o principal desafio é justamente na clareza da comunicação e nesse perfil de escuta. Tanto que a comunicação não violenta, que é um dos temas que eu trabalhei mais esse ano, que é um estudo, né, um método desenvolvido por um psicólogo norte-americano, Martin Rosenberg. Esse estudo ele faz em 1960 para trabalhar com a questão do período de segregação racial, onde as crianças negras e brancas estariam no mesmo espaço. E aí, nesse processo, você começa a ter alguns desafios, justamente porque é no momento que eles estariam juntos pela primeira vez. E ele desenvolve um método. E nesse método dele, que é usado até hoje, inclusive em tribunais para a questão de conciliação de pais, antes da audiência final, você tem essa possibilidade de conciliação, ele vai trazer 4 pilares, que é da observação sem julgamento. E para a comunicação isso é muito difícil, porque geralmente a gente já chega julgando a situação, sem fazer uma análise fria, de descrever exatamente o que está acontecendo, sem trazer nosso juízo de valor. Que isso seria aquela escuta, né? Você parar para de fato escutar. Porque como é que a gente escuta hoje? Você escuta preparando a sua resposta. Você não escuta de fato, genuinamente, né? Então, quando vai escutar a pessoa, tem situações até que eu acho que são cômicas e trágicas ao mesmo tempo, que um vai contar, ai moço, eu acordei com dor de cabeça hoje, a pessoa nem se compadece, espera, menina, eu também acordei com dor na coluna, que misericórdia. Então, a comunicação, geralmente, a gente escuta, e a gente brinca, mas se a gente for observar, é uma verdade, né, do dia a dia. E aí a pessoa comunica, geralmente, ela fica escutando para responder, e não para, de fato, ouvir aquela pessoa genuinamente. Então, ele vai dizer que o primeiro pilar, esse é justamente dessa questão de observação sem julgar. E o outro é você conseguir expressar o que você sente, que é uma coisa, assim, difícil também, que as pessoas acham que é simples, mas que é difícil. Em determinada situação, o que você sente de fato? Porque às vezes eu falo, você me deixou com raiva por conta disso. E na verdade, eu senti a raiva. Porque você não tem a capacidade de mexer com o meu sentimento, de mudar o meu sentimento. Você pode, eu gosto muito daquela frase, né? Que eu não tenho domínio sobre o que você faz, mas eu tenho domínio sobre o que eu posso sentir diante daquilo que você está fazendo. Que é conseguir de fato elaborar quais sentimentos foram soltos, né, nesse momento dessa situação. Então, a grande dificuldade que eu vejo é essa questão de você conseguir de fato escutar
para daí então você procurar um meio de resolver o conflito, de sistematizar o que você sentiu naquele momento e de falar com clareza o que eu preciso. Então, geralmente as pessoas fazem muitos rodeios para chegar no ponto que precisa, mas não conseguem uma clareza, ser diretivo. Então, aconteceu isso, a situação provocou essa desestabilização emocional, eu tenho essa necessidade e fazer um pedido claro. Então, diante disso tudo, eu preciso que você faça isso. Então, uma entrega de relatório atrasado na empresa, que é uma coisa simples, né? A pessoa entregou o relatório atrasado durante 2 semanas. Um chefe pode dizer assim, ó, você todo dia entrega o seu relatório atrasado. Esse todo dia é uma coisa muito ampla. E a pessoa recebe como? Uma acusação. Se você me acusou, eu faço o quê? Eu me defendo. Verdade. Eu vou para defesa. Mas se eu chego, olha, fulano, nos dias 3 e 5 desse mês, você entregou o relatório atrasado. Quando você entrega um relatório atrasado, geralmente você desorganiza o trabalho, porque esse relatório é um item que é crucial para o desenvolvimento de outro trabalho no outro setor. Então, tem alguma coisa acontecendo que você está entregando seus relatórios atrasados? Se não está acontecendo, você vai lidar com a resposta, né? Então, eu preciso que esse relatório se entregue pontualmente até tal dia, porque se isso não acontecer, vai explicar as consequências que isso vai ter. Então, você vai trazer clareza para o seu pedido. Quando eu falo, ó, você entrega todo dia relatório atrasado, eu trago uma acusação. Quando eu contextualizo a partir dessa observação, do que isso causa e do pedido, eu de fato consigo trabalhar para uma mediação. Mas é uma comunicação mais difícil, porque você tem que sair do lugar do julgador, né? Você tem que ir para o lugar de quem vai ouvir também o que o outro vai apresentar como justificativa para aquilo. Perfeito, Pira. E na vida moderna, né? Tudo isso aplicado na vida moderna, que é justamente no trabalho, é muita pressão muitas vezes. Né? Essa tecnologia que deveria apenas ajudar também, acaba causando também muita pressão, as cobranças são maiores e a aplicação desses métodos é importantíssima, então, né? Até para a qualidade de vida. Com certeza. E eu falo que assim, é um exercício diário. Quando eu comecei a estudar sobre comunicação não violenta, e aí tem vários estudos hoje, livros, né, vídeos, quem tiver interesse, inclusive, que às vezes tem gente que tem paciência mais para ler, tem 2 livros dele sobre essa temática específica, e tem outros, Comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. E tem outros livros já falando como trabalhar a comunicação não violenta na escola, na empresa. Então eles fizeram, outros autores expandiram, né, essa temática. E é um método simples, mas que difícil de ser aplicado. Por quê? Porque você precisa de fato se abrir. Você precisa se permitir ouvir, ter empatia com o outro, ter essa escuta. Então é simples nos pontos, mas exige um exercício diário para você fazer. Falei que hoje eu pratico, de vez em quando eu esqueço da comunicação não violenta ainda, mas é algo que eu sempre tenho buscado exercitar, mesmo não sendo algo fácil. Aí eu vou dizer para o ouvinte aqui, né, que não é algo fácil, mas que quando você consegue aplicar, os resultados são, assim, excelentes. E eu posso dizer que eu vi isso acontecendo, né? Falei, sempre o que eu falo aqui foi de coisas que eu fui testando realmente para ver como se materializava no dia a dia, né? Perfeito. Estamos chegando aqui na retinha final. Você é atleta amadora? Sou, de ciclismo. Eu vi. Como é que aconteceu essa questão do ciclismo? Então, o ciclismo apareceu na minha vida justamente no mesmo ano que eu te falei do adoecimento. Ele foi, na verdade, uma forma de lidar com a doença que eu tive. Eu tive um estresse, depressão, um desgaste muito grande, né, por conta da questão do trabalho, e o ciclismo me ajudou justamente nesse aspecto. Então virou uma paixão de lá para cá, tem 7 anos, né, eu falei, não é paixão mais, é amor, né, porque já passaram muitos anos. E inclusive agora, nesses últimos meses, por diversos motivos, eu fiquei sem pedalar um tempo e comecei a retomar agora, né. E assim, a retomada é cruel, eu falei que parece que você nunca pedalou, mas me mostrou também isso, que mesmo sendo muito difícil retomar, mesmo quando é uma coisa que você quer muito e gosta muito, é difícil retomar. Então você vai ter que adaptar de novo, você vai ter que se organizar de novo, e me mostra muito sobre disciplina essa parte, né, desse meu retorno, que por mais que você seja talentoso em alguma coisa, seja muito bom, pratique durante muito tempo, se você parar, você vai ter que recomeçar. A pessoa enferruja. Enferruja. E o gigante conosco aqui, o Kilder, eu tinha tantos outros questionamentos para te fazer aqui, mas infelizmente, né, eu sempre costumo dizer que somos escravos do tempo aqui no rádio. Verdade. No seu Instagram tem muitas informações, né? Fala um pouquinho sobre ele aí. Então, meu Instagram, eu comecei justamente nessa transição de carreira, porque eu também a minha rede social era muito apagada justamente por conta dos julgamentos que eu coloquei, né? E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar em vídeos que trabalham sobre questões. Eu trabalho muito comunicação,
desenvolvimento pessoal e gestão de tempo. Então lá eu vou trazer sempre alguns textos que vão ajudar a pessoa a melhorar a sua própria vida, o que consequentemente melhora no trabalho. Eu não sei se eu tenho um tempinho, Samuca, só para falar uma história curta aqui que tem sobre essa questão de associar qualidade de vida ao trabalho. Tem uma empresa chinesa que ela fez ao invés daquele bônus de final de ano que sempre é cedido aos colaboradores, eles resolveram fazer um desafio novo. Então as pessoas que corressem 50 quilômetros a cada mês, elas teriam bonificação. Isso foi feito gradativo. Tipo, quem corresse 20, 30, 50, teria um bônus específico. E esse bônus, as pessoas começaram de repente a correr, a cuidar da saúde, a não virar a noite embalada, e a empresa teve um excelente resultado. Um resultado excelente, por quê? Porque diminuiu a questão de atestados, a qualidade de vida melhorou e a criatividade dos funcionários também melhorou. Então, quando eu falo que a gestão é um caminho para a qualidade de vida e isso vai cair no profissional, não tem como você melhorar a sua vida pessoalmente, na saúde, nas questões emocionais, e isso não chegar até o trabalho. Então essa empresa que tem uma visão assim, bem adiantada em relação às coisas, ela percebeu isso, que se ela melhorasse essa vida desse funcionário da parte física dela lá, que desdobrou em várias outras situações, ela ia melhorar o desempenho dos funcionários dentro da empresa. Então não adianta a gente querer dissociar a qualidade de vida pessoal e o profissional estão ligados, não tem como separar. Então quando eu melhoro minha vida pessoal, consequentemente eu acabo melhorando minha vida profissional. E o contrário também. Então se eu tenho uma doença emocional, uma doença física, isso vai afetar o meu trabalho também. Então é uma junção, nós somos seres únicos, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Por mais que a gente separe o pessoal quando a gente chega no trabalho, deixe, né? A gente não traz os problemas para mostrar, mas eles estão com a gente. Então quanto melhor desenvolvido emocionalmente e pessoalmente, melhor as pessoas também serão nas suas vidas profissionais. Contato e agenda. Então, meu contato no Instagram, né, @QDriaGigante. Então, vocês vão me achar com facilidade lá. Lá tem um link do meu WhatsApp também e você pode mandar pelo direct também, que eu atendo lá. O LinkedIn eu estou em fase de organização, é um desafio agora de organização, mas entrando no meu Instagram e caminhando por lá, eu consigo responder, tá bom? Certo. Kilder Gigante, obrigado, Kilder, viu, por esse bate-papo conosco. Que seja o primeiro de outros que você tenha disponibilidade para vir aqui trazer um pouco desse conhecimento para os ouvintes aqui da nossa Rádio Eldorado, do nosso Grupo Eldorado de Comunicação. Uma semana abençoada, produtiva para você. Amém. Tomara, né, que tenha outros momentos. Agradecer a vocês por esse espaço, a Cris pelo convite, né, para estar aqui nessa manhã. Foi uma alegria poder partilhar desses pequenos momentos aqui com vocês. Gente, eu sou estabanada, viu? E dizer que, assim, se cuidem para que vocês possam estar inteiros em todos os espaços, em todos os lugares.